E aí, vamos reagir aqui a esse corte do Guilherme Prado entrevistando o Kenji, do Normose, que é um canal que, bom, é, eu só tenho a dizer que é um dos melhores canais de esquerda que tem e que gostaria de me inspirar no conteúdo dele, na maneira de editar dele, porém eu não tenho o menor conhecimento de edição, então eu não acabo não fazendo. Se vocês verem os vídeos editados de uma época, eu tentava fazer algo parecido com o que ele faz, você vê o quão longe ficava, mas enfim. Aqui é a pergunta, meio que uma entrevista, a pergunta que o Guilherme faz pro Kenji é como que ele se radicalizou. E ele vai contar uma história e tal, vai falar uma coisa pessoal. Eu trouxe que eu achei interessante também esse ponto. Bate algumas coisas com a minha história, vou dar uma comentada por cima. Mas o ponto crucial que me fez trazer aqui pro canal é porque ele fala sobre se vale a pena nós nos debruçarmos sobre pontos um pouco mais avançados, como em qual ideologia você se encontra especificamente dentro da esquerda. Ele até cita o anarcocomunismo. Então, tipo, será que eu sou um anarcocomunista? Ou um comunista leninista? Ou um anarco-individualista? Sabe? Tipo, ele não usa esses termos, mas será que vale a pena que nós pensemos sobre esses assuntos? Vamos lá, então, pra ver esse corte. É curtinho, mas tem bastante conteúdo. E dessa vez costuma ser o contrário, né? Costuma a ser pouco tempo pro cara falar muita bosta. Que é o contrário, é pouco tempo pra falar muita coisa importante e interessante. Então vamos lá. Puta barulho e nem Eu deu queria play. começar com você, né, com a pergunta que eu faço pra todo mundo aqui. Se apresente, obviamente, né? E como que você se radicalizou, né? Então, quem é o Kenji e como o Kenji se torna, né, um ser político e radical? Então, vamos de novo. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado o convite, Gui. Fico muito feliz de que nem te falei no Twitter, de que uma mesa de bar, depois a gente pode voltar a falar disso, Com gerou uma certeza. amizade, depois gerou um trabalho, gerou uma luta, gerou um corre, que é isso que a gente tá fazendo agora, e que desde lá daquele dia, quando a gente se conheceu, a gente já foi conversando e vendo coisas em comum, do jeito de pensar e agir dentro das redes, e fico feliz de agora estar aqui no teu canal pra gente trocar ideia sobre isso. Então, vamos lá. Não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar disso, mas eu acho, ou pelo menos a história que eu invento e conto para mim mesmo sobre isso, começa o ser político a nascer de uma percepção de uma inconsistência de alguma coisa que estava errada. Porque eu estudei numa escola que é uma escola particular. Ali mais ou menos, sei lá, no sexto ano, sétimo ano, quer dizer, sétimo ano, oitavo ano, né, que era a sexta série, sétima série, oitava série, eu começo a perceber algumas inconsistências, porque eu estudava num colégio particular, porque tinha ganhado bolsa, mas a minha família morava num lugar que era considerado periferia, só que no olhar dessa molecada que era minha amiga, lá eu era playboy, e na escola eu era visto como pobre, sei lá como é que era, ou os amigos mais riquinhos olhavam com um olhar meio de desprezo, e aí eu começo a entender que alguma coisa está errada, porque aí eu passo o fim de semana na casa de uns, que é nos bairros mais chiques, e quando eu volto para casa eu vejo que alguma coisa não tá batendo, e que eu tenho esse não lugar, vamos dizer assim, porque lá em casa eu sou visto como playboy, e na escola como pé rapado, ou sei lá o quê. E acho que isso, ou pelo menos eu conto essa história pra mim, é que começa a me suscitar reflexões de que, olha, o lugar que você mora importa para as amizades que você vai fazer, ou pro olhar que vão ter sobre você. Ou, Como eu tinha comentado, isso tem um pouco de semelhanças com a minha história, que eu acho que foda-se, ninguém se importa, mas eu vou dar uma comentadinha aqui. Que, cara, eu meio que passei um pouco por isso, só que um pouco diferente. Eu sempre estudei em escolas particulares a maior parte da minha vida, desde o começo, até basicamente esse ano, que agora eu tô numa pública. Mas no começo foi como pagante, aí a minha família foi perdendo poder econômico e eu virei bolsista, acabei virando bolsista nessas escolas. E eu moro numa cidade que é tipo uma cidade média, não sei onde que o Kenji cresceu, mas aqui, por mais que eu tenha começado, eu comecei mais ou menos com uns 10 anos a olhar essas questões de política, eu comecei numa linha mais de direita, e aí entrou para outros tópicos, é, direita conservadora, com 10 anos, era basicamente a incoerência do moleque. Mas eu sempre olhei essa reflexão, sempre olhei, tipo, cara, que estranho isso aqui, porque, tipo, principalmente quando eu olhava umas coisas que meu pai contava, tipo, meu pai já foi.
Ele sim veio da parte, tipo, realmente, ele foi bem pobre e tudo mais. E, tipo, caralho, parece que eu sou rico, tá ligado? Quando ele conta essas coisas e olha a minha situação agora. Mas tipo, quando eu chego na escola, eu vou falar com meus amigos, tipo, quando criança olhando isso, eles falam as coisas que eles compram, o jeito que eles gastam, o jeito que eles viajam, tipo, mano, eu não consigo fazer essas coisas. E tipo, você fica pensando, caralho, isso é um reflexo, isso afeta a gente já quando é criança, e a política, tipo assim, nossa, não pode falar de política pra criança. Mano, a política tá influenciando em criança, por exemplo, nesse ponto, porque coloca a gente nesse lugar de, meu Deus, mas eu não sou nem pobre nem rico, onde que eu tô, sabe? E, e é justamente um reflexo da desigualdade social que nós temos no Brasil, em que até mesmo dentro da parte pobre da população, você tem basicamente um degradê de pobre, que tipo, você tem que entre essas camadas de diferenciação de pobre, o cara olha pra cima e fala, cara, você é playboy. E, tipo, nem é, tá ligado? É só uma situação um pouco melhor. E como que, na real, e por isso que eu falei, eu moro numa cidade média, e dentro de lá, ainda tinha, tipo, uns três, dois caras por sala, que, tipo, eram filhos dos empresários picas daqui da cidade. E, tipo, esses caras, assim, eram, tipo, mais rico que todo mundo junto, praticamente. E você fica, caralho, mano, estranho isso aí, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que leva até mesmo as crianças a refletirem. Por mais que a reflexão que uma criança vai ter, não vai ser aquelas coisas, né? Mas enfim, é interessante olhar essa questão da desigualdade social no Brasil, como que ela é tão grande, né? Aí depois, mas por que que alguns moram nesse lugar e os outros moram num lugar muito chique? E por que que, portanto, esses do lugar muito chique não querem muito ter amizade comigo porque eu moro num lugar menos chique? Quem sabe faz ao vivo. Ô, e se a gente tivesse dinheiro de certos Brasis aí, a Pra gente quem não viu, é porque a live deu um pau, basicamente. tava no estúdio agora, né, pô? Pois é, pois é. Até muito sobre isso nosso encontro, né? Sobre como existe uma dificuldade de produzir conteúdo no nosso campo por uma questão material. Mas não tem problema, vamos de novo. Primeiro porque sou professor e professor adora repetir 1000 vezes a mesma coisa. E depois porque minha outra formação é ator, que adora repetir 1000 vezes o mesmo texto. Então não é como se fosse um problema. E não como se eu estivesse dando um texto, porque também cada vez o meu parênteses de TDAH vai diferente, eu dou destaque para outra coisa, mas vamos de novo, não tem nenhum problema. Vou te dizer, a quem interessa nos calar? Ninguém. Só a nossa idade e o amadorismo e dificuldade com a tecnologia. Ninguém. Você vê Acha que... aí que é a honestidade intelectual, né? Quando a live do Cogos cai, ele já começa a falar. Agora a live desse cara, não, é porque nós fizemos merda aqui, tá ligado? 5h30 de uma segunda-feira, alguém quer nos calar? As pessoas estão trabalhando, né? Sim, o ser político começa a nascer ali, e dali pra frente eu logo entro no movimento secundarista, então eu sempre fui, né? Tipo, tava no rolê no colegial, tinha meu grupo de filosofia, aí ia nos movimentos estudantil, aí depois fui fazer faculdade de história, e aí a caricatura, uma parte dela na universidade pública é real, então eu estive lá, ocupei reitoria, fiz todo o rolê, então por isso que eu acho difícil, né? Aquilo que eu falei lá no início, há uns 3 dias atrás, que eu acho difícil precisar em que lugar que tá isso na minha vida. Mas conforme eu fui estudando mais, me aprofundando mais, eu fui entendendo que não tinha outra saída sem ser pela esquerda e depois por vias cada vez mais radicais ou anarco-comunistas, enfim. Eu sinceramente, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso. Acho que no lugar que nós estamos e na página que nós estamos da história e do momento político do Brasil, não acho que é esse o título minucioso sobre aonde eu estou, se no anarco-comunismo ou aonde eu acho que a gente vai entrar aqui em discutir o sexo dos anjos. Eu estou mais ocupado em provar para as pessoas que não, bolchevismo cultural não existe e a Terra é redonda. Tá ligado? E tem que tomar vacina. A gente tem que. E o meu cabelo roxo tá tudo certo, sabe? A gente tem que resolver umas questões assim mais basilares. Mas é meio que. Bom, isso é. Eu tava assistindo esse vídeo, cara. Normalmente eu tenho dois tipos de vídeos que eu assisto. Os vídeos que eu assisto procurando coisa pra reagir quando eu tô assistindo por assistir, né? E esse é um vídeo que eu tava assistindo por assistir. Eu tava fazendo meus negócios e eu, como eu falei, realmente admiro bastante o Kenji. E eu, cara, tomei um susto assim, caralho, anarco-comunista, eu não sabia disso, que ele era. Tinha mais essa tendência.
E fico muito feliz, inclusive, que tenha. Mas enfim, bom, eu concordo e discordo dele nesse ponto. De forma um pouco leve. Porque eu já disse outras vezes aqui no canal, por exemplo, que eu acho que a esquerda tem que se unir mais, né? Que a gente deveria ser mais unido. Eu, por exemplo, dentro do anarquismo, eu não tolero você ficar apontando rixinha dentro da sua vertente. Tipo, por exemplo, eu recentemente tive debates aí no comentário, a gente ia marcar de fazer um debate no Discord, acabou não dando certo, sobre a questão de mercado, se o mercado pode ser, se o socialismo pode ter mercado, né? Se daria para ter um mercado não exploratório e tudo mais, porque tem um anarquismo de mercado, tem um mutualismo e tudo mais. E é uma discussão que eu estou disposto a fazer, né? Claro, que eu acho interessante, claro, porém que não é algo que eu vá dizer, bom, então se você é né, vamos supor que o inscrito, né, o Gotter, me convencesse de que o anarquismo, o anarcocomunismo na real, que ele é marxista. Então, tipo, se ele me convencesse que marxista não seria de forma alguma, porque eu não consigo, assim, compreender a ideia não é compreender, é concordar com a ideia de estado de transição. Mas se ele me convencesse que o mercado é intrinsecamente um mal e que ele vai levar ao acúmulo de capital inevitavelmente, eu não olharia para um mutualista, para um anarco-individualista, um anarquista de mercado, e diria, tá, irmão, você tá errado e, tipo, a gente não pode agir junto e a gente não é camarada. Irmão, é claro que a gente é camarada, velho. Como eu falei, o cara é marxista. Mano, não concordo com o estado de transição, mas é lógico que a gente é camarada, tá ligado? Tipo, foda-se isso, sabe? Então, nesse ponto, eu concordo demais. Porque justamente como ele mesmo falou, a gente tá tendo que discutir. Acho que posso tirar aqui da tela. A gente tá tendo que discutir algumas outras coisas que não tem. Tipo, que são absurdas, mas nós estamos tendo que discutir. Como tome vacina, terra redonda. Sabe, eu acabei, tipo, de gravar um vídeo falando, tipo, dizendo como que o Xandão não é um ditador do Brasil. Claro que não é um ditador, sabe? Umas coisas tão básicas como pessoas trans existem, sabe? Desmistificar algumas ideias racistas que já foram, tipo, refutadas há tanto tempo, como o clima influencia nas sociedades. Sabe esse tipo de coisa? Tipo, influencia na sociedade, o clima acaba influenciando na sociedade, mas, tipo, influencia no desenvolvimento. Então, os países frios são bem desenvolvidos e os quentes são mal desenvolvidos. Tipo, não é por isso que tipo, a maior parte, sim, mas não é por causa disso. Não tem uma casualidade aí, entendeu? O que ele falou ali isso aí ele comenta em outro corte, em um outro corte eu vi. Eu acho que eu vou acabar vendo essa live inteira por cortes, mano, mas eu recomendo que vocês vão ver, cara. Eu assisti um pedaço ao vivo e o resto eu tô vendo em cortes, mas foi bem interessante o papo. E pelo menos até do que eu vi tá interessante pra caralho. E, enfim, vão lá ver. E ele comenta em outro, que ele fala sobre mostrar o rosto, que é uma coisa que eu também passei, uma época eu não mostrava e tal. E ele comenta sobre como que isso é muito bom, porque ele ganha uma proximidade do público por mostrar o rosto, a pessoa, você vê quem que tá falando. Mas que isso também é uma perda, porque isso também tem um lado negativo, porque as pessoas podem atacar a aparência dele. Algumas pessoas não vão levar ele a sério, porque ele tem, por exemplo, o cabelo roxo. Uma parte do cabelo roxo, né? Nem é o cabelo inteiro roxo. Tipo, isso é uma questão, tá ligado? Olhar esse tipo de coisa aqui no canal, não preciso nem dizer que essa questão de cabelo também entra. Muitas pessoas. Quando eu furei a bolha uma época, eu fiz um vídeo do Nicolas Ferreira que deu muito certo. Um vídeo do Cogos também, que deu muito certo, outro. Tanto de gente me xingando por ser cabeludo, cara. Nossa senhora, por ser roqueiro e tal, usar spikes, essas porra assim. Mano, isso é, tá ligado? Essas coisas assim acontecem. E você vê, caralho, mano, nós estamos em um nível de discussão política que importa se o apresentador ali do conteúdo tem cabelo roxo, tem cabelo grande, ou se veste de tal forma. E, tipo, caralho, mano, olha o ponto que nós estamos. Nós estamos em um ponto que esse tipo de coisa é importante. Nós estamos em um ponto em que discursos fascistas estão por aí. Que tivemos um presidente recente que tinha um lema que era literalmente inspirado no fascismo italiano. Que não é nem, tipo, aquele papo de que, isso aí não é fascista porque não é igual ao Mussolini. Tipo, esse era igual ao Mussolini, tá ligado? Tipo, a gente teve isso há pouco tempo. Então,
não vamos se degladiar. Nunca, de forma alguma, a gente pode deixar aqui começar a brigar entre nós por conta de discussão besta. A gente tá num nível muito, muito antes. Ele também fala isso em outra live. A gente tá tendo que abrir espaço para começar a discussão. Porque a discussão não tá dando. A gente não tá nem conseguindo fazer a discussão que importa. A gente precisa abrir o terreno e, tipo, ir desbravando o negócio para começar a deixar o bagulho ali preparado pra discussão que importa. Porque nem dá pra fazer ela agora. Tipo, a gente faz aqui entre a gente e tal. Eu faço isso, que eu falo sobre isso. Mas essa discussão sobre capitalismo e tudo mais, se o capitalismo deve ser. Como o capitalismo é um sistema falho que deve ser superado, deve ser deixado pra trás, isso não é um debate que está sendo feito. A gente tá tendo que abrir o caminho pra esse debate acontecer, sabe? Então, isso pra mim, porra, eu concordo totalmente com ele. Eu só discordo que isso seja algo, tipo, foda-se. Eu não acho que seja algo foda-se. Eu acho que a gente tem que entender isso também. Pelo seguinte, por que que eu acho que a gente tem que entender isso também? Porque, por exemplo, por que que eu acho que um anarcocomunista tem que saber que ele é um anarcocomunista? Porque um anarcocomunista vai rejeitar, um anarquista vai rejeitar as autoridades. E lógico que eu vou defender o anarquismo. Por que que eu acho que se você é de esquerda radical, dá uma pesquisada no anarquismo que eu acho que você vai dar uma olhada. Porque vai ver que você é um anarquista. Por que que isso tem uma diferença muito grande? Porque mesmo que estejamos na esquerda e que a gente esteja muito longe de fazer revolução, então a gente não tem, essa discussão não é porque isso vai mudar alguma coisa na hora da revolução. Isso é alguma coisa que meio que muda agora. E eu acho que ainda assim muda alguma coisa agora. Porque eu realmente vejo na esquerda que em algumas áreas da esquerda, principalmente no avanço marxista-leninista que tivemos recentemente, que eu até comentei, já comentei que eles estagnaram agora, porque tipo, eles pegaram uma onda e surfaram nessa onda. Depois disso eles não cresceram, não manteram a curva de crescimento, sabe? Eles na real decaíram um pouco, se você for olhar pra ver. O que é absolutamente normal, eu não tô querendo desmerecer, né, o que eles fazem é importante sim, mas eu vejo dentro da, da comunidade deles uma necessidade que é muito perigosa e, infelizmente, esteve presente na esquerda radical, que é a necessidade de você ser pastorado, de ter líderes e de ter pessoas para se endeusar. Tem uma análise que diz que isso é porque dentro da esquerda radical muito se vai contra a religião e as pessoas tentam substituir um ponto de religião ali. Eu não sei se isso tem tanto lastro assim. Faz um sentidozinho, mas não sei se é exatamente por aí que vai. E tem toda a questão, tipo, também, né, como que às vezes isso vira algo meio dogmático e tudo mais, né, que talvez a discussão do peru, essas coisas envolvendo religião. Mas em alguns momentos isso se torna quase religioso mesmo, essa questão de querer ter um líder. Então as pessoas estão lá, eu acho que também isso é complicado, porque hoje em dia se misturou a política com o entretenimento, então virou, as pessoas consomem conteúdo político de forma a se entreter, e acabou virando o que você gosta, e aí você vai brigar com seu amigo pra ver se você gosta mais do Ian Neves ou do Gustavo Gaiofato, e não vai ser por causa das ideias dele, por quem você acha mais legal. Tipo, caralho, cara, isso é uma coisa que eu acho muito, muito errado. E por que que eu acho isso muito, muito errado? Porque foda-se, basicamente, se você quiser dizer que, quem que é mais legal, se você quiser conversar sobre esse tipo de coisa, foda-se. Mas, tipo, uma discussão séria, sabe, de linhas e coisas nesse sentido, caralho, cara, que porra é essa, tá ligado? Essas pessoas virando influencers e, e famosos e coisas, tipo, não um famoso, uma subcelebridade, basicamente um militante virando uma subcelebridade, eu acho muito perigoso. É uma coisa que a filosofia anarquista vai denunciar muito rapidamente, porque vai olhar, caralho, isso aqui tá estranho, isso aqui tá errado, tem que pensar por si próprio. E a gente tem que resolver as nossas coisas por nós mesmos. Nós não precisamos ser pastorados, nós não precisamos de representantes, nós nos autogovernamos, nós nos autogerimos. Só por ter essa diferencinha, sabe? Virar uma chavinha ali no bagulho, muda totalmente. Totalmente a forma que isso está sendo visto. Outras coisas, como por exemplo, você vai ver a questão da Palestina e Israel. Os caras falam, viva o Estado, o Estado da Palestina, vamos fazer o Estado da Palestina, o Estado de Israel é legítimo. Todos os Estados são ilegítimos. Não tem que criar um Estado para a Palestina. Eu já comentei dessa questão de como que para eles poderia ser positivo, e tipo, eu não vou chegar lá dizendo não façam. Que poderia ser positivo para aquele cenário. Mas você entende como que é estranho um militante de esquerda estar levantando bandeira de um Estado e pedindo para um Estado de extrema esquerda
Estranho pra caralho isso. O caso do Elon Musk que teve recentemente. Os caras aplaudindo uma autoridade do governo, uma autoridade de alto cargo do governo. Os caras indo lá pra mamar o ovo do cara. Tipo, o Lula, o endesamento que tem com o Lula, mano. Qualquer coisa que o Lula faz, os caras, tipo, papai Lula, sei lá o quê. Tipo, lógico, tem a esfera da piada, que não preciso nem dizer que tá tudo bem. Mas o quanto que isso também não é o discurso real? Quanto que as pessoas não querem realmente alguém pra concordar e bajular e, tipo, aconteceu uma notícia. O que eu penso sobre isso? Bom, deixa eu ver o vídeo. Não. Porque de ver o vídeo, você pensa sozinho, é que você vai saber o que você pensa. Então, tipo, aconteceu uma coisa, você não tem que esperar um vídeo de alguém pra saber, sabe? Não, deixa eu ver o que ele falou sobre isso. Não espere um vídeo meu pra ter uma opinião, por exemplo. Eu não quero esse tipo de coisa. Eu quero ter uma base de inscritos que vejam a notícia e pensem por si só. E eu venha pincelar em cima e às vezes trazer um ponto que você não prestou atenção. E às vezes vocês podem trazer um ponto que eu não prestei atenção. Isso sempre acontece também. E tô aqui também muito mais pra afirmar para as pessoas que já não são as pessoas que eu já convenci, que concordam comigo. Porque as que concordam, não quero que elas precisem de ver alguma coisa que deu falando pra elas concordarem. Eu acho que elas já vão pensar isso sozinhas. Eu tô aqui pra meio que falar o que você já pensa. Se você é se você já é um anarquista, por exemplo. Então, eu acho que vai por aí, entende? Essa questão do porquê que é importante. E claro que isso também se torna importante, isso tem que ser levado em conta caso nós entremos em uma situação de revolução. Mais tensa, próxima a uma revolta ou revoluções, qualquer coisa nesse sentido. Só pra deixar. Outra coisa, a forma de militar também muda pra caralho. Por quê? Por exemplo, tem um vídeo da Soberana, que é impossível não citar Soberana aqui no Brasil, porque a Soberana é um dos maiores, se não o maior expoente de esquerda radical que nós temos aqui no Brasil. Pelo menos dentro da internet eles são os maiores, né? Tipo, você pode, na real, você pode, dependendo se você enquadrar os movimentos sem terra ali, agora eu não lembro se é o MTST ou o MST, que tem uma linhagem mais radical, eu não lembro qual que é, ou se sequer tem, tudo mais, aí seriam eles, claramente seriam eles. Mas, enfim, dentro da internet claramente é Soberano. Então é impossível não citá-los aqui. E eles são marxistas-leninistas. E tem vídeo deles explicando como que é a estrutura da militância marxista-leninista e como que você tem que ter o partido, e aí tem as decisões que o partido vota, e os militantes falam que o partido quer. E, tipo, não é essa a militância que o anarquista faz. Então, um cara que no fundo é anarquista, só que ele não se debruçou sobre essa questão, pode se enfiar em um partido leninista e vai estar tendo que seguir cartilha leninista. E o cara nem concorda com aquilo. Ele não precisava estar seguindo aquilo. A questão é essa. Lógico, isso não vai ter uma diferença muito prática agora. Porque nós estamos no mundo em que as pessoas acreditam que a Terra é plana, em que as pessoas acreditam que vacina dá autismo, que nem faz sentido algo dar autismo, não faz sentido. Mas as pessoas acreditam que é isso. E que você gruda moeda em quem se vacinou. E importa se o apresentador tem cabelo pintado, por exemplo. Então, tipo, e a gente tá nesse mundo, beleza. Eu entendi esse ponto, concordo com esse ponto. Mas ao mesmo tempo também, se você for começar a militar, essas coisas influenciam, essas coisas mudam, essas coisas são importantes também. E caso entremos em um período mais tenso de revoltas ou revoluções, qualquer coisa nesse sentido, já vai estar muito diferente como você está militando, a forma que você faz isso já vai estar influenciando nesse ponto. E nesse cenário, e você pode pensar, mas a gente está muito longe desse cenário. Sim, nós estamos longe desse cenário, mas revoluções, cara, elas não necessariamente não são necessariamente um processo, uma curva de possibilidade muito estável. Às vezes, tipo, agora não tem nenhuma chance de acontecer revolução no Brasil. Mas pode ser que na próxima semana aconteça, tem uma sucessão de acontecimentos que deixam um clima revolucionário tenso. Por exemplo, não é impossível isso acontecer. E aí, lógico, não acho que uma revolução dessa seria boa, porque não tem teoria nenhuma por trás disso. Não poderia nem ser uma revolução, mas ter uma revolta, poderia ter. Basta uma semana de acontecimentos para fazer o povo ter uma revolta. Se isso vai ser uma revolta que vai ser efetiva, que vai gerar alguma coisa, é outra história. Mas vamos supor, tem uma semana dessas, aí tem uma revoltinha ali, mas não dá em nada. Mas isso suscita, levanta um ímpeto revolucionário. E aí começam a rodear mais discursos de esquerda radical. E aí passa-se mais 2 anos com esses discursos
em voga, tipo, tendo mais movimento, o bagulho cresceu, e agora tá tendo gente, tá indo, isso tá influenciando a eleição, tá influenciando coisa. E acontece mais outra semaninha dessa de acontecimento, pronto. Já é outra coisa, entendeu? Então, lógico, simplificando extremamente aqui, né? Só um cenário puramente hipotético, e simplificado para um caralho, tá? Mas como o poder tem, o povo tem o poder de fazer revolução, se o povo quiser, acontece. Né? A questão, como eu falei, se isso vai ser bom ou não. E justamente, então, tipo, como eu falei, se uma revolta acontece no Brasil, uma revolução acontece na próxima semana, com certeza vai ser uma bosta, porque o povo não tem formação revolucionária nenhuma. Então seria uma merda, porque seria tipo um bagulho muito em cima da hora, iam convencer provavelmente uma ideia horrorosa, baseada em algum acontecimento que ainda nem aconteceu nesse cenário hipotético. E tipo, uma bosta, entendeu? Então é muito importante que nós tenhamos essas ideias claras, porque pintou um clima revolucionário, até então a gente estava discutindo essas coisas idiota, mas pintou um clima revolucionário, agora a gente tem que defender a nossa linha. Agora eu aqui brigando com o meu mano marxista, com o meu mano mutualista, se eu fosse né? Eu sou um anarquista sem definições. Então, tipo assim, mas se eu fosse um anarcomunista, eu estaria brigando com o meu mano mutualista, porque agora é pra rolar o bagulho mesmo, entendeu? Eu sou um anarquista sem definições. Se tivesse num cenário desse, eu teria que decidir em cima da hora sobre o que, em que ponto que eu vou, tá ligado? Ultimamente eu tô indo num bagulho meio multissistemas. Eu não lembro qual anarcocomunista que comentou sobre como que ele preferia o anarcocomunismo, mas ele não poderia impedir que outras pessoas fizessem outros sistemas econômicos se eles não fossem exploratórios. Tipo, se as pessoas escolhessem isso, não tem por que ser contra. Então acho que eu tô indo mais nessa vertente, mas enfim, foda-se, não é nem o tema do vídeo. Mas por isso que eu acho importante que nós, sim, nos debrucemos sobre qual vertente nós estamos seguindo especificamente. Mas, claro que você não tem nenhuma obrigação de definir, tipo, não, até amanhã você tem que definir que posição política você tá. Cara, não, nós estamos num cenário que a gente tem que discutir com um cara que acredita que a Terra é plana. Então, tipo, mano, super de boa se você não sabe ainda. Se você só tem uma inclinação, se você não tem definições, por exemplo. Então, tipo, cara, eu sou mais marxista, mas eu não sei se eu sou, que linha que eu sou. Sabe? Mas, tipo, tenha pelo menos um algo a mais. Como o próprio Kenji, eu acho que se ele visse eu falando dessa forma, o que eu tô querendo dizer, ele nem iria sequer discordar. Porque ele também tem um pouco isso. Ele não se define como um anarquista, um anarcomunista. Tipo, por ele ter citado isso, eu imagino que seja algo que ele tem uma proximidade maior. Por exemplo, ele tem uma afinidade maior com isso. Entende o que eu tô querendo dizer nesse ponto? Claro, eu não tô querendo dizer que a gente. Só pra deixar bem claro, eu tô querendo dizer que você só tem que ter esse ponto porque vai que pinta clima revolucionário, você precisa saber. Não é só isso, é muito mais que isso. Você tem que estar. O conhecimento e você estar mais bem preparado não vai te fazer mal. Basicamente é isso, né? Ele vai ajudar nas questões e isso muda as questões, como a gente vê as questões do dia a dia. É isso. Tá? Tem o resto do vídeo aqui, mas eu não acredito. Com mais 30 segundos, acredito que não vai ter mais nada, mas vamos Por lá. aí que começa as minhas reflexões políticas, muito como um moleque que não se encontrava no lugar onde estava, primeiro por causa do rolê da classe, e depois por causa dos próprios gostos, e depois por causa da orientação sexual, e aí assim, e depois por ser neurodivergente, e assim as coisas vão se debulhando, mas eu acho É isso aí mesmo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou ou não gostou, os likes e dislikes estão aí. Comentários para você complementar, discordar ou engajar. E se inscreva caso não seja inscrito e ajude a espalhar as ideias libertárias. É isso, falou e tchau.